Então, amada igreja, eu consegui ver que o nosso Deus é mesmo um Deus tremendo. É um Deus grande. Por quê? Porque quando você tem um inimigo e o inimigo fala alguma coisa contra si, você quer logo tirar o crédito do inimigo, quer mostrar que não, é só tá falando, só tem boca, só são palavras, não conseguem fazer nada. Esses falam muito. Mas concernente ao nosso Deus, tudo aquilo que ele falava dos nossos inimigos aconteceu. Os inimigos não conseguiram impedir. O profeta fala para os amonitas, os moabitas, eles vão ser destruídos assim, vai se levantar um homem aqui, o homem vai lhes empurrar até aí, eles vão cair no monte X, vão beber água X, vão ser envergonhados assim. O profeta se levanta, fala para os filisteus, eu Deus, a minha mão vai levantar sobre eles, eles vão pesar assim, detalhadamente. Deus não só dizia que eles iam ser destruídos, mas dizia como ia destruir a eles. E a coisa incrível, amada igreja, é que acontecia exatamente como Deus falou. A minha pergunta era, se os nossos inimigos fossem assim tão grandes, como eles às vezes parecem, não é? Porque os nossos inimigos, quando nos enfrentam, eles parecem, criam uma imagem de serem muito grandes ou de ser um problema tão grande. Eu lembro-me da história aonde quando Moisés enviou os 12 espiões para espiar a terra que eles iam conquistar, dos 12, 10 voltaram com um feedback negativo e diziam assim, Moisés, esquece, nós não vamos conseguir conquistar a terra. Naquela terra tem gigantes. Eles disseram assim, aquela é uma terra que consome os próprios moradores. O cacho de uva, precisou-se de 2 homens para carregar um cacho de uva, Moisés. Não tem como não conquistar aquela terra, não tem como. E Deus ficou zangado com os 10, inclusive Deus amaldiçoou aqueles 10. Disse que eles não iriam receber a terra. Dos 10, só 2 acreditaram na grandeza do nosso Deus, que foi Josué e Caleb. Até hoje, amada igreja, quando nós falamos dos nossos inimigos, ou quando nós nos encontramos contra os nossos inimigos, nós manifestamos a mesma coisa. Nós choramingamos, ficamos com medo, vimos a grandeza do nosso inimigo. Mas ao ler os livros de Isaías, eu estou a ver que a grandeza dos nossos inimigos, amada igreja, é nada mais, nada menos do que um carnaval que eles fazem. É só boca. Porque se você medir a grandeza dos nossos inimigos com a grandeza do nosso Deus, você consegue ver que os nossos inimigos não são ninguém. Aí você consegue ver que talvez o teu inimigo seja maior do que você, mas você precisa se lembrar que essa batalha não é minha, essa batalha é de Deus. Você precisa se lembrar que não importa o tamanho do teu inimigo, a luta não é tua, mas é de Deus. Embora o inimigo se levantou contra si, embora o inimigo está à tua frente ameaçando você, você precisa se lembrar que quem está nessa guerra é Deus e não você. Quando você perceber que a raiz da vitória, quando você perceber que a tua vitória, a raiz, a conexão da tua vitória não vem de ti, mas vem de Deus, aí você vai entender o que os profetas diziam. Quando você conseguir perceber que maior é aquele que está contigo do que o inimigo que está bem debaixo dos teus pés, você vai deixar de ter medo deles. Quando você perceber, espera aí, inimigo, você é grande. Provavelmente você é até maior do que eu. Mas uma coisa eu sei, você não é maior que o meu Deus. Oh, não, você é grande. Você é maior do que eu. Mas, inimigo, deixa eu te lembrar, maior do que o meu Deus você não é. Porque quando o meu Deus anuncia a tua derrota, você nem sequer consegue impedir. Deus só não diz que vai te destruir. Deus diz que vai te destruir o tempo e como ele vai te destruir. Mesmo ele está avisando que eu vou te destruir no dia X e vou te destruir dessa forma, você não consegue fazer nada. Isso mostra que o meu Deus é muito grande.
Esse tempo todo, o inimigo nos tem enganado, mostrando a sua grandeza e tem nos perguntando a nós, o que é que você vai fazer? Você vai conseguir conquistar isso? Você vai conseguir conquistar essa nação? Você vai conseguir conquistar esse desafio? Quem é você para fazer isso? Quem é você para destruir esse vício familiar? Quem é você para destruir a maldição hereditária? Quem é você para destruir esse altar? Você é quem? Você não é ninguém. Todas as vezes, amada igreja, que o inimigo te perguntar assim, pega na pergunta do inimigo e levanta até Deus. Leva essa pergunta até Deus. Diz, inimigo, estás a falar com a pessoa errada. Não fala comigo, porque eu sou simplesmente um mediador. Não fala comigo, porque não sou eu quem luto. Mas essa batalha é de Deus. Não me pergunta se eu tenho força para quebrar a maldição. Pergunta se o meu Deus tem força para quebrar a maldição. Porque a maldição não será quebrada pela minha força, nem pela minha inteligência, nem pelo meu poder. Mas a maldição será quebrada pelo Deus poderoso que eu sirvo. Ô inimigo, deixa eu te perguntar isso. Você está me perguntar se eu sou capaz, se eu tenho a capacidade? Deixa eu dizer, eu, Brenner dos Santos, não tenho a capacidade. Mas vou te mostrar quem tem. Vou te mostrar quem tem, Satanás. Eu não sei como. Por quê? Porque eu sou ser humano. Eu sou frágil. Eu sou fraco. Eu sou pecador. Então eu não tenho como te derrotar. Mas, inimigo, eu conheço alguém que é maior do que você e eu. E para o teu azar, essa pessoa está do meu lado e não do teu lado, Satanás. Eu descobri que você faz muito carnaval. Eu descobri que você faz muitas piruetas, faz muitos truques para parecer grande. Pode até parecer grande, mas eu descobri que à frente do meu Deus você não é ninguém. Eu descobri que você faz muito barulho, você grita muito, você faz muitas luzes, você faz muito estrondo para me amedrontar. Mas eu descobri que no meio disso tudo, você não é ninguém. Eu descobri que no meio disso tudo, você só parece grande quando você está à minha frente. Mas quando estás à frente do meu Deus Todo-Poderoso, você não é nada, você não é ninguém. Porque eu li no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, eu li Primeira de Reis e Segunda de Reis, eu li esses livros todos. E nesses livros todos, Deus descia pelo seu profeta e dizia, olha, diz a esses, eu vou lhes destruir. Por que você não fez nada? Começa a perguntar isso ao teu inimigo. Aquele espírito familiar, aquele vício familiar, aquele demônio que está te perseguindo dia e noite. Começa a lhe perguntar, quando Deus disse isso contra vocês, vocês não fizeram nada por quê? E hoje, à minha frente, vocês querem se mostrar todos grandes. Você não vai conseguir nos destruir. Nós somos espíritos antigos, nós somos espíritos de 1000 anos, nós somos espíritos de 300 anos, 500 anos, nós somos espíritos dos teus avós, dos bisavós. Quem é você para nos destruir? À minha frente, estás a mandar um monte de boca. À minha frente, estás a falar um monte. Mas por que quando você está à frente do meu Deus, você não fala nada? Aí eu descobri que vocês, à minha frente, são grandes. Mas à frente do meu Deus, vocês não são ninguém. Posso ouvir um amém, amada igreja? Amém. Aleluia. É importante você saber isso. É importante. Por quê? Porque se você não aprender a se conectar à grandeza do teu... Não a tua grandeza, porque você não é grande. Mas se você aprender a se conectar com a grandeza do teu Deus, você vai olhar para o inimigo e vai dizer, mas esse barulho todo por quê? Amada igreja, Josué e Caleb, eles não ignoraram a grandeza do inimigo. Eles disseram assim, Moisés, a terra tem gigante. É uma terra grande. Não é fácil digerir aquela terra. Mas eles disseram assim, nós, Moisés, não vamos conseguir, mas o nosso Deus vai nos dar vitória. Essa tem que ser a tua atitude. Quando você olha para o desafio da tua vida, você diz assim, isso é grande. Isso é desafio grande. Mas espera aí, o meu Deus é maior.
o meu Deus pode me dar vitória. Como é que você sabe? Porque eu li os livros. Eu li o testamento que Deus deixou para mim. Eu li as cartas que Deus deixou para mim. E eu vi que quando Deus falava contra os meus inimigos, eles não conseguiam fazer nada. Eu li isso e eu percebi que o nosso Deus é muito grande. E o que eu preciso fazer é aprender isso de uma vez por todas. Preciso aprender que na minha força não, na minha inteligência não, na minha sabedoria não. Mas se eu submeter a Deus, andar nas orlas do justiça de Deus, segurar na mão forte de Deus e permitir que Ele me conduza, me leva, ninguém vai conseguir me impedir. Ninguém vai conseguir me impedir. Maior é Ele que está comigo do que o diabo que está bem debaixo dos meus pés. 1000 caem à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não importa o alvoroço, o barulho que o inimigo faz, operando Deus quem impedirá. Não importa se são 10.000, 20.000, 22.000, não importa. Gideão, sim Senhor, levanta-te, homem de força, levanta-te, homem de guerra e conquista a terra que eu te dei. Gideão, sim, você é o mais pobre da tua família, você é a família mais pobre do bairro, você é o caçula da família mais pobre, para ti não tem futuro, pensaram que você ia ficar nessa casa de moer farinha o resto da tua vida. Gideão, vem aqui fora, eu vou te mostrar quem é o Deus. Gideão olhou para a esquerda, olhou para a direita e disse, eu não sou possível. Mas se você é Deus, mostra a tua grandeza, Senhor. Se você é Deus, mostra o quão grande você é. Eu, Gideão, não sei fazer. Eu nem sequer sou homem de guerra. E Deus disse a Gideão, não se preocupa. Eu vou te ensinar a lutar. Não só vou te ensinar a lutar, eu vou escolher as pessoas certas para lutar contigo, Gideão. Vamos em frente. E nada mais. O exército tinha tudo para destruir Gideão. Mas o exército não tinha nada para destruir Deus. E quando Gideão olhou, disse assim, se eu for sozinho, estou mal. Mas se eu for com Deus, nada vai destruir. E por isso é que eu estou a falar a você. Deus não precisa da tua ajuda. Deus precisa da tua colaboração. Deus precisa da tua obediência. Se Ele falou, vai, não fica aí a olhar para as ondas, não fica a olhar para o vento, pelo clima, pelo sistema econômico, o que é que a guerra está onde, guerra não está onde. Se Ele falou, vai, Ele não precisa que você lhe ajude, mas Ele precisa que você obedeça, abra aquela porta e anda. Onde é que Deus tem te mandado? O que é que Deus te mandou fazer? Não estou a dizer as tuas vontades, os teus desejos, mas estou a falar de Deus. Quando Deus apareceu a ti e disse, meu amado filho, minha amada filha, eu preparei isso para ti. Isso é o que eu quero, isso é o que eu preparei para ti, isso é o que eu quero que tu faças. Ok? Se veio de Deus, levanta, obedeça a Deus, colabora com Deus. Não, mas presidente, na minha família ninguém nunca fez. Presidente, aqui tem gigante, aqui tem onda grande, o vento está contra mim, a economia está contra mim. Deus não precisa da ajuda da economia. Deus não precisa que o vento para. Deus não precisa que o mar acalma para Ele te fazer vencer. O que Ele precisa é obediência total. O que Ele precisa é colaboração. Não importa a música que tiver a tocar. Não importa quem tiver a apoiar ou não apoiar. O que é necessário de Deus é a tua collaboration. Colabora com Deus. Obedeça a Deus. Por quê? Porque Ele é grande o suficiente para fazer acontecer aquilo que Ele prometeu, amada igreja. Ele é grande o suficiente para manifestar toda a promessa sobre a tua vida. Porque o nosso Deus é aquele Deus que anuncia a sua chegada. Mesmo anunciar a sua chegada, o inimigo não consegue impedir. O nosso Deus é aquele Deus que anuncia a manifestação da sua vontade. Mesmo
anunciar a manifestação da sua vontade. O inimigo não consegue impedir. Mas então, se o inimigo não consegue impedir a Deus, por que que a minha vida tá a dar passos para trás? A tua vida está a dar passos para trás porque você está a pensar que o sonho que Deus te deu é você que vai conquistar. Você está a pensar que o sonho que Deus te deu precisa da tua colaboração. Precisa do mover do teu Espírito Santo. Precisa. Não! O que Deus precisa de ti é obediência total. Você que está a atrapalhar Deus. Você está a atrapalhar Deus. Estás a atrapalhar Deus por quê? Porque você está a criar. Estás a olhar para o mar. Você está a olhar para o mar. Está a olhar para as condições. Por quê? Porque o que você quer conquistar não é aquilo que veio no coração de Deus. O buraco que você está a cavar para construir, a fundação que você está a cavar para construir, é uma fundação que não vem de Deus. É você que quer construir aí. Mas não foi o que Deus te mandou. É você que quer construir aí. Eu não estou a falar dos desejos que você criou. Eu não estou a falar das vontades que você criou, dos planos que você criou. Eu estou a falar daquilo que saiu da boca de Deus. Vamos abrir a Bíblia em 2 de Reis 4. 2 de Reis 4. Oh, louvado seja Deus por essa maravilhosa mensagem. Por quê? Porque você precisa entender que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Quando Deus chegou a ti e te disse assim, faz isso, Ele já sabia que você não tinha isso. Ele já sabia que você não tinha dinheiro, que você não tinha sabedoria, que você não tinha inteligência, que você não tinha experiência, que você não tinha o conhecimento. Inclusive, ele já sabia qual é o inimigo que ia te atacar. Ele já sabia disso tudo. Mas ele, quando te chamou, ele não te chamou contando com a tua força. Ele te chamou contando com a força dele. Ele te chamou contando a dizer, eu Deus, tenho a capacidade de segurar nesse homem, nessa mulher e de levar daqui para ali. Eu tenho essa capacidade, eu posso. Então, minha filha, meu filho, vem. Quando Pedro disse a Jesus, Jesus, se é você que está a andar sobre cima das águas, se é você, chame que eu vou ter contigo. Quando Jesus disse Pedro, vem, Jesus não estava a contar com a habilidade de Pedro andar sobre as águas. Por quê? Porque contando com a habilidade de Pedro, Pedro nunca tem, ou nunca teve, não tem, nunca terá a capacidade de andar sobre as águas. Mas Jesus chamou contando com a capacidade dele. Porque Jesus sabia que é impossível o homem andar sobre as águas. O homem, na sua natureza, é impossível andar sobre as águas. Mas quando Jesus disse, Pedro, vem, Jesus não estava olhando a capacidade de Pedro. Desculpa. Mas Jesus estava a olhar na sua capacidade. Por isso, quando Pedro tira os olhos de Jesus, da pessoa que tem a capacidade de lhe fazer andar sobre as águas, Pedro começou a afundar. E eu, que você e eu, temos feito. Amada igreja, temos feito isso. Porque você pensou. Presta atenção no que eu estou a dizer, amada igreja. Não mistura as coisas. Muitos de vocês estão confusos entre a vossa os vossos desejos e desejos de Deus. Não estou a falar o teu desejo pessoal que você que criou. Porque Deus não é responsável. Deus é só responsável pelo aquilo que sai da boca dele. Deus não é responsável pelo aquilo que sai da tua boca, os teus desejos. Por isso é que a palavra diz que ele anuncia. O que ele anuncia, ele faz acontecer. Amém, amada igreja? Vocês estão a ouvir? Amém. Vamos ler.
Segunda de Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os 2 filhos para serem servos. Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Declara-me. O que é que tu tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vamos parar por aí rapidinho. Vamos parar por aí. Vê essa situação. Aqui tem uma mulher viúva, que era mulher dos profetas. O marido era profeta, morreu, deixou dívida. E o inimigo veio para levar os filhos para ser escravo. Eliseu perguntou a ela, disse assim: declara-me que é que tens em casa. E ela disse que o que tens. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Vê a grandeza do nosso Deus, amada igreja. Vê a grandeza do nosso Deus. O profeta não perguntou fórmulas inventadas. O profeta perguntou: tens o que em casa? Esse versículo nos mostra a grandeza do nosso Deus. Esse versículo nos mostra que Deus usa o que for para te fazer prosperar. Você, amado irmão e amada irmã, é que está a complicar as coisas. Deus não precisa da tua ajuda. Quando Deus te chamou a ti e a mim, Deus já sabia nossas condições. E já sabia que Ele ia usar o que tivesse disponível a nós. Ou em nós. Deus não precisa de fórmulas inventadas, formas complicadas para te fazer prosperar, para curar você, para curar a tua empresa, o teu negócio, para curar o teu casamento, a tua família, os teus filhos, para curar a tua vida financeira, para curar o teu ventre. Deus não precisa nada disso. Deus nesta manhã está a perguntar a você e está a perguntar a mim: o que é que você tem? O que é que eu pus dentro de si para fazer você prosperar? O que ele perguntou na mulher. O que ele perguntou na mulher: o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? O que você tiver em casa, eu, Deus, posso usar para te abençoar. Porque eu sei o porquê que eu te chamei e quem eu chamei. Eu sei muito bem quem eu chamei. E eu sei o que eu sou capaz de fazer, amada igreja. Se não tenho nada, só tenho uma botija de azeite, tenho um jarro de azeite. Deus diz: para mim isso é o suficiente. Para mim isso é o suficiente. O que você tem, eu posso usar para mudar a tua vida. Para de procurar fórmulas, soluções. Para de se inclinar ao mundo, a se inclinar às coisas desse mundo, a se inclinar aos homens e mulheres para te abençoar. Para de bater portas de pessoas que não têm nenhuma aliança com Deus. O Deus que te chamou, Ele tem a capacidade de usar o que você carrega para te fazer prosperar. Simplesmente Ele precisa da tua obediência, precisa da tua colaboração. Muitos de vocês gostam de fazer entrevista. Parece que você vai dar emprego a Deus. Quando Deus te chama, você quer entrevistar Deus. Vou ir como? Vou fazer como? Quem vai trazer? Quem vai levar? Eu não sei. Eu não posso. Não vai dar. Agora não. Mas meu Senhor me fala. Meu Senhor me diz. Deus está olhando para te perguntar: mas quem chamou quem? Você que me chamou ou eu que chamei assim? Oh, amada igreja, povo amado de Deus. Deixa eu continuar a ler. Estou no 5. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E dê-te o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto. Vocês por acaso viram aqui a mulher a questionar Deus? Falam comigo, me respondem. Vocês viram isso? Vocês viram o quê? A mulher olhou para a esquerda, olhou para a direita, foi pedir os vasos emprestados. Encheu os vasos. Por acaso você vira a mulher dizer: não, os vizinhos não vão me emprestar os vasos, mas os vizinhos também estão mal, estão pior do que eu. Não, os vizinhos não sei o quê. Não, é azeite, eu não preciso de azeite, eu não preciso de vaso. Tá me dando vaso para quê? Eu não preciso de vaso. Para o meu sonho não é vaso que eu preciso. Para o meu sonho eu preciso de carro. Para o meu sonho eu preciso de marido. Vai buscar vaso. Não, não é vaso, pai. Para o meu sonho eu preciso de emprego. Para o meu sonho eu preciso de dinheiro. Para o meu sonho eu preciso de casa. Vai buscar vaso. Não é vaso. Para o meu sonho eu preciso de sapato. Para o meu sonho eu preciso estudar. Para o meu sonho eu preciso... Você está questionando a Deus. Deus não quer a tua ajuda. Ele precisa da tua obediência. Se é o vaso que ele está dizendo para você buscar, vá buscar o vaso. Qual é o teu problema? Eu preciso de pagar dívida. Ok. Tens o que na tua casa? Vê o quão grande Deus é. Deus não complica. Por isso é que eu fico triste quando eu vejo essas igrejas a criarem metodologias complicadas para chegar até Deus. Isso é religião. A natureza de Deus é complexa. Os seus métodos é complexo. Quando você não tem fé e você quer questionar o que ele diz para você fazer. Amada igreja. Então o problema é dinheiro? É dinheiro. Provavelmente, se você estivesse nessa situação, você ia dizer o que o profeta? Profeta, qual é o banco que eu posso pedir dinheiro emprestado? Profeta, a quem é que eu posso? Revela-me, Senhor, a quem é que eu posso pedir dinheiro emprestado? Do que? E Deus chegou e disse: não tens o que na tua casa? Não, na minha casa não tem nada. Você não entendeu que eu sou uma mulher pobre, que eu tenho dívida? Na minha casa não tem nada, profeta. O que eu preciso é que você me leve até no banco, ora para ir no banco e o banco me dá dinheiro. Ora para ir no banco para aquele meu tio ou minha tia ou aquele meu amigo me dá dinheiro. Ora, profeta. Porque eu não tenho nada. E Deus está te perguntando assim nesta manhã: o que é que você tem em casa? O que é que você tem dentro de ti? Porque o que Deus precisa usar é aquilo que está dentro de ti. É o que Deus está a perguntar a ti e a mim. Deus não pôs condições na tua vida para Ele usar você. Quando Ele te chamou da forma como tu és. Se Deus não pôs condições em ti, não ponha condições em Deus. Colabore com Ele e permita que Ele use você. Amém, amada igreja? Louvado seja Deus por essa palavra. Chegou a altura de você deixar Deus te usar. Porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus tremendo. Ele anuncia as coisas e aquilo que ele anuncia, ninguém consegue impedir ninguém. Ele anuncia. Ele diz: eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Ninguém consegue impedir o que ele anunciou. Ninguém, amada igreja. Mas ele precisa da tua obediência, da tua colaboração. Ele não quer o teu questionamento, ele não quer a tua dúvida, a tua incredulidade, a tua falta de fé. Não, não é isso que ele quer. Ele só quer que você obedeça. Por mais estranho que pareça. E vai parecer meio estranho, porque Deus disse que eu uso as coisas loucas
para confundir as sábias. O que Deus te mandar fazer não faz sentido, mas funciona, traz frutos. Traz frutos. E Deus está a perguntar assim: o que é que você tem aí dentro? O que é que eu pus dentro de si? Aquilo que eu pus dentro de si é o que eu vou usar para manifestar as promessas que eu coloquei, as minhas promessas que eu coloquei na tua vida, o que está dentro de ti, eu vou usar. Ah, não, mas eu não estudei, mas eu não sou formada, mas eu não sei como falar, mas eu não sei isso. Ou ele vai te ensinar, ou não sei, mas ele vai usar o que está dentro de ti. Quando ele te mandar procurar o vaso, vá procurar o vaso. Quando ele te mandar procurar o vaso, vai procurar o vaso. Não traz a Deus vasos que ele não te pediu. Não traz a Deus coisas que ele não te pediu. Ele não te pediu nada disso. Ele está te pedindo vaso, mas você está a trazer o marido, está a trazer os filhos, está a trazer os estudos, está a trazer os empregos, está a trazer a minha capacidade. Pai, eu tenho ferida na alma. Pai, eu tenho isso. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe de tudo isso, mas ele mesmo assim te chamou. Por quê? Porque aquilo que ele pôs em ti, ele consegue manifestar, povo amado de Deus. Ele consegue manifestar. Louvado seja Deus. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Que Deus vos abençoe grande e poderosamente.